que ela venha, ó Pai, servir para o engrandecimento do Teu reino, Senhor, para o trabalho desta igreja, ó Deus. Ó Pai, continue abençoando esta igreja, abençoando o Seu conselho, os seus pastores, os seus membros, ó Deus. Continua nos guardando de todo o mal, Senhor. Nós te agradecemos pelos livramentos que Tu tem nos dado a cada dia, ó Deus. E é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos, somos gratos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Nós agora passamos a palavra, o pastor Pedro Aragão trará a mensagem da parte de Deus nesta noite. Meus irmãos, boa noite, graça, misericórdia e paz esteja com todos, amém? Saúdo os irmãos, que também, além dos amados que estão aqui na casa do Senhor, glórias ao Senhor pela vida de todos vocês, a igreja ainda mais cheia do que como hoje pela manhã, isso é uma bênção. Também saudamos aos que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, e também pela rádio 98 FM ou pelo aplicativo da própria rádio, né? Que pelo aplicativo a pessoa pode acompanhar em cidades onde a rádio não alcança. Que a paz de Cristo seja com todos nós. Eu costumo sempre dizer e repetir que é um imenso privilégio poder estar de volta à casa do Senhor. Nós do Conselho da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, quando em obediência às autoridades, entendendo quando algumas circunstâncias requerem que nós fechemos as portas, nós não fazemos com alegria. Quando tomamos pela decisão das transmissões com as portas fechadas, é com muito pesar no coração, porque o desejo de todos, eu tenho certeza que é uníssono, não somente nosso do Conselho, como dos irmãos da igreja, né? De estarmos comungando juntos, estarmos congregando juntos, e queira o Senhor que nós não venhamos a perder isso, que venha na verdade cada vez mais estarmos mais ainda juntos e cada vez mais aumentar a capacidade, a proporção, né, que está atualmente 25%, se eu não me engano, o último decreto é esse, né, 25%, já teve 30%, 50%, que possamos estar de volta totalmente aqui, 100%, na casa do Senhor, para bendizer o seu nome, como hoje pela manhã nós falamos na nossa mensagem, no texto de 1 Crônicas 29, sobre a importância, né, de estarmos na casa do Senhor. Pois bem, para hoje à noite, nós queremos falar, os amados já devem ter visto que eu pus a mensagem, né, o roteiro litúrgico, bem como o título da nossa homilia, nossa prédica nessa noite é Conselhos Espirituais para o Mundo em Crise. O texto que nós faremos a leitura está em Hebreus capítulo 4, peço que você por favor possa abrir a sua Bíblia e estar acompanhando. Aqueles que estão nos acompanhando e também em suas residências, eu rogo que você possa também estar abrindo sua Bíblia em Hebreus 4, onde estarei fazendo a leitura dos versos 14 ao 16. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Conforme também todas as orientações que temos recebido, temos também uma liturgia, os irmãos percebem, né, que temos feito uma liturgia um pouco mais enxuta, e também reduzido o tempo da mensagem, para que o nosso tempo também no templo não ultrapasse o limite estabelecido das 19h30, para que encerremos por conta do toque de recolher. E ainda temos a ministração da Santa Ceia do Senhor. Então, com isso, eu estive conversando com o presbítero Paulo Lira ali agora, antes de começar o culto, no fundo, que ainda fiz alguns cortes no meu esboço da mensagem,
mas sem deixar de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com a amada igreja. Os irmãos estejam atentos à leitura do texto. Aliás, vamos todos ler juntos? Todos ler numa só voz, independente da sua versão, da sua Bíblia, versículo 14, 15 e 16, vamos lá? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, na nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e amado Pai, nós que já lemos aqui a Tua Palavra, não somente durante o roteiro litúrgico, como agora, nesse momento precioso da exposição da mesma, já cantamos, já conferimos nossas orações aos céus, rogando ao Senhor que venha sobre nós, que nos abençoe, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, no decorrer de todo este culto. Agora rogamos também que de maneira especial o Senhor ministre aos nossos corações as Tuas verdades. Rogo que eu não venha falar de mim mesmo, eu tenho feito sempre esse pedido, esse apelo ao Senhor, porque o púlpito não é meu, a igreja não é minha, a palavra não é minha, mas a igreja é de Jesus Cristo, o dono da igreja. Este púlpito pertence ao Senhor e a palavra pertence ao Senhor. Estou submetido a ela e peço que o Senhor venha trazer edificação, consolo, conforto, encorajamento, ânimo, esperança ao Teu povo. Oramos assim em nome para a glória de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, os amados que estiveram aqui conosco puderam ouvir que eu, introdutoriamente na mensagem que fiz, teci algumas críticas que enxergo serem problemas atuais que temos percebido de uma maneira geral nas igrejas evangélicas depois da chegada deste vírus maldito, coronavírus, que tem ceifado vidas, que tem nos trancafiado em casa, desafiado a economia mundial, a agenda mundial foi alterada por causa dele, e a igreja foi abalada, porque vemos que de uma forma, assim, não generalizando, mas a igreja ficou abalada, desestruturada, alguns se perderam. Vemos algumas igrejas com aquelas tão ditas inovações, que parece que faz parte da carência humana, querer inovar por conta de uma situação atípica, como por exemplo, alguns pastores que têm discutido e até feito a ministração de Santa Ceia, de batismo, sacramentos ordenados pelo nosso Senhor para estarmos fazendo aqui no seu corpo, fazendo de modo online. Graças a Deus, pelo menos eu nunca ouvi nenhum ministro presbiteriano envolvido com isso, mas já recebi vídeos de algumas ministrações em que o pastor chegava da sua residência e com um recipiente com água despejava no chão, e a pessoa lá com o recipiente na casa dela virava por sobre si e considerava-se batizada. Assim como também o pastor partia o pão, levantava o cálice da sua casa, e a pessoa lá pegava o pão da sua casa e fazia. E aí nós discorremos um pouco sobre isso, e são muitos outros equívocos, outros erros que foram causados. Porém, o que eu quero falar nessa noite, introdutoriamente também, de ainda algumas outras falhas, de alguns outros erros
que a igreja do Senhor tem cometido, porém estes eu destaco de um processo antes da pandemia. Por que eu digo que eu estarei fazendo enfatizando mais o período antes da pandemia? Porque com a chegada da pandemia nós já vimos e já falamos e temos percebido tudo quanto aconteceu de consequência para a igreja. Mas em um determinado momento, as vacinas chegaram para todos, em um determinado momento, com fé no nosso Senhor, e nós não devemos perder as esperanças, estaremos todos imunizados. A gente tem que crer no melhor e não no pior. Com fé em nosso Senhor, isso vai passar, nós temos que dizer, crer e depositar a nossa confiança, muito além da ciência, muito além dos homens, mas continuar depositando a nossa confiança no único que é digno de tê-la, que é o Senhor, e com fé nele, tudo isso ser passado, e voltaremos à nossa vida normal. E dentre a nossa vida normal, pouco antes, até um pouco antes do advento pandêmico instaurado aqui no Brasil em março de 2020, não eram poucas as nossas críticas a muitos movimentos ditos evangélicos que, ao invés de estarem propagando o nome de Cristo fielmente às Escrituras, sendo fiéis àquilo que eles deveriam ser, que é a palavra do Senhor, mas do contrário, fazendo todos os tipos de brincadeiras com o nome do Senhor, brincadeiras com os sentimentos das pessoas, e inventando também, mais uma vez falando aqui a palavra invenção, normas e feitos que não foram ordenados pelo nosso Senhor. Pouco antes do advento pandêmico, nós estávamos passando por uma crise como igreja. Inclusive, acredito que, como igreja evangélica, a crise que vivíamos foi a razão pela qual nós não soubemos ainda, ou não sabemos como passar este período pandêmico, porque não estávamos bem fundamentados de uma maneira geral. O que é que estava se falando nas religiões, nas denominações, nas igrejas, Brasil afora e mundo afora, mais especificamente no Brasil? Um pouco antes nós estávamos vendo algumas pessoas que se intitulavam pastores ou bispos ou apóstolos e estavam desfigurando a imagem do todo Criador e trazendo ela para um caráter bastante humanizado. Não era incomum nós vermos alguns desses mais famosos na web chamando a Jesus ou a Deus, se referindo ao nosso Senhor, à Santíssima Pessoa de Deus, como um amiguinho, ou como uma pessoa que a gente, por conta da liberdade, a gente excede a isso e se transforma até em libertinagem. Deus, ao longo da história, de uma maneira geral, foi na cabeça deste ramo evangélico, mais especial os neopentecostais, né? Mas de uma maneira geral na cabeça do mundo dos crentes, dos cristãos, foi descendo de o grande Senhor, de o justo juiz, foi descendo para ser um Deus de amor, depois foi descendo para ser um Deus de paixão. E aí era muito comum, inclusive, não sei se os irmãos pegaram esse tempo aqui, o comecinho dos anos 2000, da geração apaixonada, era uma coisa que virou febre, o que eu sou apaixonado por Jesus. E aí de apaixonado passou para o nosso coleguinha que senta conosco ao lado e a gente pode ditar ordens, pode ditar para ele os nossos afazeres e fazer com ele aquilo que queremos que ele faça segundo a nossa vontade. Mas, meus irmãos, o problema que eu vejo em tudo isso não é somente no fato de muitos não levarem Deus a sério. O problema maior que eu vejo por trás de tudo isso são aqueles que, oriundos de uma cultura reformada, oriundos de uma igreja histórica,
e que esta igreja histórica tem ensinado em suas raízes tudo aquilo quanto a palavra diz ser a pessoa de Deus, a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho, a pessoa do Deus Santo Espírito. De igual forma, se calar diante de tudo isso, inclusive achando tudo isso muito normal. Não era incomum que venhamos a ter pessoas conhecedoras do Evangelho, conhecedoras da palavra, conhecedoras às vezes de longas datas, desde sua infância, até entrando em concordância, admirando certos nomes destes que são bastante conhecidos, principalmente os mais midiáticos, de Instagram, de blog e tal. E aí, eu volto a questionar aquilo que hoje pela manhã eu questionei aos presentes e àqueles que nos acompanhavam através do nosso canal. Eu repito o questionamento: quem é o seu Deus? Quem é Deus para você? O que Deus representa e significa para você? Porque se de fato o Senhor Todo-Poderoso é o seu Deus, você não somente não tem a figura dele como uma figura mínima, diminuída, reduzida, como também há de arder em seu coração, incomodar em seu coração aqueles que o fazem. Ao invés de pecarmos pelo silêncio, de pecarmos pela omissão, de pecarmos por nos acovardarmos, e covardia essa, eu abro parênteses, é a razão pela qual ninguém mais leva a sério a igreja. A igreja que desde o princípio de tudo, em que um determinado tempo, pareado com o Estado, aí já é uma outra discussão, não quero adentrar, e que também não há uma concordância, graças ao Senhor que não há mais isso, mas havia-se um respeito ao qual hoje não se há mais, e muitos de nós, crentes históricos, reformados, conhecedores de uma sã doutrina, deixamos de ter as respostas para os quais o mundo tem se indagado. Ou quem vocês acham que tem resposta para os conflitos do mundo, para as indagações do mundo, para os sofrimentos do mundo? Quem você acha que tem resposta para dar para o sofrimento que existe por sobre a terra? Você acha que a resposta está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou em qualquer outra ciência ou qualquer outra coisa? Quando nós levamos Deus a sério, quando nós nos atentamos para o conhecimento real, verdadeiro e sincero da pessoa de Deus, da pessoa do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, nós conseguimos culminar o entendimento da palavra de Deus, do que é viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, um texto muito conhecido, ali ele nos ensina que nós não devemos selecionar o que é para a glória de Deus e o que não é. Quando ele menciona, portanto quer comais, portanto quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo, exatamente tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Existia um filme, um pouco antigo, que o nome do filme, que o filme veio de um livro. Eu conheci primeiro o livro, li o livro, depois assisti o filme, que se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Eu não sei se os amados já viram esse filme ou já leram esse livro, mas é um livro bastante bom, é um filme bastante bom. Quando que uma determinada cidade norte-americana, é uma história verídica, uma história verdadeira, em que eles resolveram, após alguns episódios, aqui fazendo um spoiler, um resumo, eles resolveram, todos eles, de maneira igual, viverem para a glória do Senhor, viverem como se fosse o que é que o próprio Jesus Cristo faria, se estivesse no meu lugar nesse momento. Será que o Senhor Jesus seria conivente com isso que eu estou fazendo aqui no meu trabalho? Seria conivente com isso que eu tenho feito? Seria conivente com isso que eu tenho falado? Meus irmãos, ao olharmos para esse texto, nós vemos que o texto nos esclarece, nos dá aqui, sim, alguns conselhos espirituais para um mundo em crise. E nós, como cristãos, devemos enfatizar aquilo que a palavra nos ensina.
enfatizar aquilo que a doutrina genuinamente bíblica ensina. Primeiramente, em primeiro lugar, a palavra nos ensina aqui que nós devemos apelar sim para o retorno à confessionalidade. Veja o que diz aqui o verso 14, menciona isso. No final, a parte B, conservemos firmes a nossa confissão. A instrução aqui do autor aos Hebreus era justamente para que ninguém saísse daquilo que confessa, para que todos guardemos firmes, conservemos firmes aquilo que nós professamos. Meus irmãos, eu acho que todos nós, já é um parecer pessoal, em toda a igreja, para ser recebido um membro, candidato à pública profissão de fé, onde ele faz um juramento diante das pessoas, deveria também ter um termo assinado, em que a pessoa se compromete a ser fiel às Escrituras, ser fiel à igreja que está o acolhendo, e aos símbolos de fé, que são elementos históricos que foram tão caros para a fé cristã. Quando nós olhamos aqui o apelo de conservemos firmes a nossa confessionalidade, porque é o conhecimento confessional que difere crente de crente. É o conhecimento, é a base que em solidificada você pode distinguir quem é quem. Porque nos momentos de maior desespero, nos momentos de maiores problemas, é que se vê quem tem base, quem tem raiz solidificada, quem tem estrutura ou não. E ai de nós, se não conservarmos firmes a nossa confessionalidade. Mas ainda, a confessionalidade, além de diferenciar cristão de cristão, a confessionalidade também ela fortalece os tão caros e valorosos princípios reformados. Eu costumo dizer, meus irmãos, inclusive para jovens e adolescentes com os quais eu tenho mais contato e palestro com maior frequência, que ninguém é obrigado a ser presbiteriano. Ninguém vai na casa da pessoa, amarra e traz a força para essa pessoa ser batizada ou professar sua fé na igreja presbiteriana. Você não é obrigado. E se por acaso, meu irmão, minha irmã, você que me ouve daqui do templo, de casa ou pelo rádio, você ainda acha que na verdade só é membro da presbiteriana porque foi obrigado, você é convidado a se retirar. Porque por obrigação não se serve ao Senhor, se não for por amor. Mas se for para servir, se for para ser presbiteriano, que o seja, e o seja com integridade, e o seja de verdade, e não negue, não confesse com sua boca, mas negue com suas atitudes. É por isso que a nossa igreja presbiteriana do Brasil, aqui eu faço uma crítica lamentável como pastor presbiteriano, ela é muito multifacetada. Se você foi em algumas determinadas IPBs, de repente você nem sabe se aquilo é um IPB. Igrejas onde se vê movimentos parecidos, tanto com pentecostais, quanto movimentos neopentecostais, e outros movimentos nocivos, mas a sarça lá, dizendo que aquilo é uma igreja presbiteriana. E aí, vemos a nossa identidade, a nossa confessionalidade sendo fragilizada, formando membros também frágeis e, de igual forma, também desestruturados. E ainda falando sobre um retorno à confessionalidade, porque a confessionalidade, ela fortalece a nossa fé. Ela nos rejuvenesce. Ela nos reencoraja. Porque quando nós confessionalmente olhamos para tudo aquilo quanto os símbolos de fé falam a respeito de momentos, por exemplo, agora eu falo da pandemia, de momentos como este, nós sabemos em quem nós temos crido. Como eu mencionei hoje pela manhã, nós somos crentes e firmes nas promessas do Senhor, como diz o hinário.
E cremos que, como ele prometeu em Mateus capítulo 28, que ele está conosco, como ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Cremos que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Cremos que ele levou sobre si todas as nossas lástimas, todas as nossas lamúrias, todo o castigo e todo o pecado estava sobre o Senhor. Cremos que, em lançando sobre ele a nossa ansiedade, ele tem cuidado de nós. Cremos que quando falamos, que quando oramos, ele diz que a sua mão não está recolhida, que seus ouvidos não estão tapados. Cremos que quando o povo ora, como diz 2 Crônicas 7,14, um versículo muito conhecido, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ai de nós, se deixarmos de crer em tais promessas, se abandonarmos a nossa confessionalidade, o que será de nós, baseado apenas em nós mesmos? Quem somos nós? Como nós vimos hoje pela manhã, quando Davi indagou na sua oração, já ali no início da oração que ele fez, perto da sua morte, em dizer: quem sou eu, ou quem somos nós, Senhor, diante do Senhor? Uma igreja sem confessionalidade, meus irmãos, é como um clube de fingidos. Não existe nação sem constituição, não existe nenhum esporte sem um conjunto de regras. Também uma igreja não haverá de ser séria se ela não seguir a sua confessionalidade. Mas, em segundo lugar, uma outra resposta que a igreja deve dar ao mundo, baseado aqui no texto lido, no versículo de número 15, quero destacar, para nós nos espelharmos na tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim, pastor? Nos espelhar numa tentação? Eu não quero ser tentado, não, de maneira nenhuma. Que dirás me espelhar numa tentação? Eu quero que a tentação passe longe. Eu não quero, eu sei que eu vou cair, eu não posso ser tentado. Vamos ver aqui o versículo 15, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aí agora eu trago esse destaque, para nós nos assemelharmos, nos espelharmos, imitarmos ao Senhor em ser tentados por não termos pecados, ou por buscarmos a santidade, que seria um termo, uma expressão paralela. Se eu for pegar aqui esse texto de Hebreus e for olhar para o que diz Tiago, capítulo 1, diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, ou seja, nós somos tentados pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados. O Senhor Jesus, a diferença da nossa tentação para a tentação dele é essa: ele não foi tentado por cobiça, não foi tentado por pecado, mas foi tentado justamente o oposto, por ser santo. Você já experimentou fazer um compromisso com você mesmo, entre você e Deus, de abandonar uma determinada prática pecaminosa que você tem, ou que você pensa, ou que você fala, onde você bota os pés e não deveria botar, o que você faz e não deveria fazer? Você já experimentou, já teve essa experiência de ver que ao tomar essa decisão, as coisas parecem apertar e se dificultar ainda mais, parece que as coisas se tornam ainda mais difíceis e dificultosas? Porque a santidade do crente incomoda o diabo, incomoda o inferno, porque a santidade do crente agrada ao Senhor. Mas quando nós olharmos aquilo que o Senhor nos diz a sua palavra, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo disse para sermos, pois, seus imitadores, como ele é de Cristo. Nós devemos sim, de fato, viver imitando o nosso Senhor, que é a nossa referência, que é o digno de toda honra, que é o digno de toda glória. Ai de nós, se nós tivermos como alvo, como o nosso grande desafio, ser tentado por causa da santidade, ser tentado
por causa de abandono do pecado. Aqui é uma resposta, é mais uma segunda resposta que eu tenho trazido para o mundo que está em crise. Abandona o pecado. Abandona estas práticas. E nós, como crentes, como eu disse, até considerando antes dos tempos de pandemia, que às vezes, antes de vir para a igreja, estava lá namorando o pecado, estava lá massageando o ego, e quando termina o culto, parece que não ouviu nada na mensagem, e continua do mesmo jeito. Me lembra um pastor que uma vez ele mencionava sempre aquilo: estou falando hoje sobre fofoca, e quando termina o culto na porta da igreja, os irmãos estão fofocando. E ainda usando a desculpa da fofoca santa. Olha, não é falando mal não, mas aquele irmão faz isso, não é, mas ele faz a introdução e acha que vai se ver livre da culpa da fofoca porque fez a introdução bonita. Lê do engano. O que é que você tem feito em todos os tempos de aprendizado na casa do Senhor? Considerando que a nossa vida, ela é como que uma esponja, onde vamos absorvendo conhecimento, dia após dia, meses após meses, anos após anos. Qual é o grau de nossa fé e de nossa vida cristã? Acho que a igreja tem se calado muito em ser a resposta que o mundo precisa. Porque como crentes não temos dado, ou não temos sido, ou não temos tido a resposta que o mundo precisa. Talvez, segundo esse ponto, porque nos falte a santidade. Terceiro e último conselho espiritual para o mundo em crise, já o terceiro versículo nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós devemos, como igreja, sermos instrumentos do convite da graça do Senhor para o mundo em crise. O mundo tem que olhar para nós e ver aquilo que deveríamos ser, a luz no mundo. O mundo tem que olhar para nós e ver a diferença. O mundo tem que olhar para nós e dizer: essa pessoa é diferente das demais da idade da idade dela, diferente das demais do ambiente de trabalho, do ambiente de estudo, do ambiente familiar. As pessoas têm que olhar para nós e sentir o sabor de sermos o sal dessa terra, para que possamos fazer o convite, como nos diz a palavra: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, com o fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro. Quando? Em ocasião oportuna. E quer momento mais oportuno do que este, dos quais nós temos vivido nesses últimos meses agora? Quantas pessoas estão carentes da mensagem da graça? Quantas pessoas já saíram de suas prisões seculares e às vezes ficaram agrilhoadas em prisões ditas espirituais? Pessoas que em nome do evangelho estão escravizando crentes. Por quê? Por eles não terem conhecimento, eles não têm outra opção senão se permitirem ser escravos. E aí, sendo que nosso Senhor, Ele é libertação, e a própria palavra diz, aquele que o Senhor libertar, pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes, algum desses ramos, desses ensinos tão errôneos, tem tirado as pessoas do vício e levado para um evangelho da escravidão. E a igreja histórica, a igreja confessional, o que é que tem feito em resposta a isso? Será que temos sido em nossas vidas verdadeiras Bíblias do Senhor, com o qual o mundo está lendo? Se nós formos olhar
o conceito de graça, que é receber graça, achar graça, encontrar graça para socorro em ocasião oportuna, nós vamos sempre nos remeter que o conceito etimológico é que a graça é um favor não merecido. Nós temos, mas nós não merecíamos, e de igual forma outros não merecedores devem ser apresentados a esta graça, porque etimologicamente é favor não merecido, mas teologicamente a graça se refere a uma pessoa, aquilo que a palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 9, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus Cristo, o dono de toda a graça e abundante em toda a graça, para que eu e você possamos recorrer, possamos nos achegar, como diz o versículo, diante desse trono gracioso, se apresentar, rogar que Ele nos perdoe, rogar que Ele nos purifique, rogar que Ele nos renove, rogar que Ele nos encoraje, rogar que Ele nos dê palavras para que possamos ser resposta que o mundo precisa. Igreja do Senhor, chegando já aqui ao final, à conclusão, temos um desafio, irmãos, de nós nos restabelecermos os nossos joelhos trôpegos, de nós nos reencorajarmos, e que o mundo veja em nós referência, veja em nós espelho, veja em nós coragem, veja em nós um povo verdadeiramente fiel e militante ao Senhor, porque somente assim podemos ser ou podemos dar a este mundo tão carente a resposta que se encontra na pessoa do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, que é o digno de toda a honra, que é o digno da glória da igreja, que é o digno de todo o louvor, que é o digno de toda a exaltação, em que eu e você não éramos dignos, mas que porque Ele quis e aprove a Ele mesmo fazer isso, tirou cada um de nós do império das trevas, nos transformando, nos trouxe, nos levou para o império da sua maravilhosa luz. E quem somos nós para não partilharmos esta mesma graça e este mesmo amor? Nós, em Cristo Jesus, neste amado Senhor, venhamos a viver de modo digno e de modo santo, podermos agradar a Ele. Que Ele nos abençoe. Vamos orar, fechemos nossos olhos, já nos preparar para também a ministração da Santa Ceia. Senhor amado, Deus querido, ajuda-nos, ó Pai, a nós, em todas as vezes que ouvirmos a Tua palavra, a estarmos diante do Teu Evangelho, que nós venhamos a ser encorajados, ó Pai, a viver fielmente segundo aquilo que nos preceitua a Tua palavra. Deus, nos perdoa quando nós nos calamos, quando cruzamos os braços, quando não soubemos dar a resposta que o mundo precisa. Deus, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Neste momento de pandemia, eu oro pedindo, ó Deus, que o Senhor faça de nós instrumentos da paz do Senhor, instrumentos da graça do Senhor, que venhamos levar palavras de conforto, levar palavras de consolo, palavras de ânimo e de encorajamento àqueles que estão precisando. Senhor, ao passo que eu já oro, rogando ao Senhor que visite os enfermos, não somente da Covid, mas de outros males. Visite os leitos dos hospitais. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas, fortalecendo a vida dos familiares, fortalecendo, meu Deus, e abençoando a vida de todos aqueles que trabalham, em especial na linha de frente, na área da saúde. Guardando o Teu povo de todo o mal, de tudo quanto possa trazer, meu Deus, qualquer dano, qualquer dolo. Deus Santo, seja também, meu Deus, àqueles que estão enlutados, sendo o Senhor mesmo o consolo do Teu Santo Espírito, o fortalecimento do Senhor, como carecemos, ó Deus. Pedimos também que o Senhor nos ajude a viver e a levar a Tua palavra para os nossos entes queridos também, que não ainda Te conhecem e não experimentaram ainda a maravilhosa graça salvadora do Senhor. Nos ajuda a nós sermos instrumentos do Senhor, da graça e da bondade do Senhor, para ganharmos para o Senhor os nossos familiares, amigos e outros demais. Neste momento, Pai,
nós nos preparamos para a ministração e celebração da Santa Ceia do Senhor. Rogamos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, cada vez que entristecemos ao Senhor. O Senhor nos purifique para que possamos tomar dignamente, não por nós mesmos, mas pela dignitude do Senhor Jesus, o dono da Santa Ceia. Eu oro, rogando que a Tua bênção seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos proceder agora com a Santa Ceia do Senhor. Convido o presbítero Paulo Lira para estarmos aqui à mesa. Meus amados irmãos, este aqui é um momento dos mais preciosos em que trazemos à memória, nos lembramos do sofrimento daquele que sofreu por nós, mas que hoje vive e reina eternamente. O momento da celebração da Eucaristia deva ser levado de uma seriedade de tal forma que nós devemos, como diz a palavra, examinarmos a nós mesmos. Quero convidar o diácono Zé Carvalho, possa estar aqui conosco, também nos auxiliando na distribuição, junto com o presbítero Paulo Lira. Como os irmãos já sabem, é de costume, eu gosto de sempre fazer a chamada à leitura do texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz: porque o que eu recebi do Senhor, eu também isso vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou do pão, ele, tendo dado graças, o partiu e disse: que está o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E de modo semelhante, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse que este era o cálice da aliança do seu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Chama atenção para o verso 26, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então nós estamos aqui anunciando a morte e a ressurreição do nosso Senhor, até que ele venha. E ele mesmo prometeu que viria para nos salvar, nos buscar, e que também cearíamos com ele. Tudo isso aqui é um ensaio, é uma sombra do que ainda vai de acontecer naquele dia glorioso, onde ele mesmo estará ministrando, ceando conosco. Imagine, você já pôde contemplar com os teus olhos este privilégio? É um grande privilégio. Quero convidar todos a se colocarem de pé. Nós vamos ter ainda mais um momento de oração, consagrando assim os elementos. Deus, nesse momento, Pai, nós rogamos ao Senhor que tire do uso comum e assim converta ao uso especial a parte que será usada durante a execução deste sacramento, tanto em que estaremos participando do pão que representa o corpo precioso do nosso Senhor Jesus, quanto do cálice que representa o sangue que foi derramado por nós na cruz. Que ao tomarmos, venhamos a mentalizar, trazer à memória que tudo isso, todo este alto preço que foi pago, foi por amor a nós e foi para nos salvar, e por causa disso nós devemos ter plena confiança e depositar somente nele, no Senhor Jesus, a nossa esperança. Assim, pois, rogamos, já que estaremos participando deste precioso e célebre momento, abençoe-nos de tal forma e que venhamos a estar fortalecidos até o dia em que venhamos a nos encontrar com o Senhor.
Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Os amados já podem distribuir os elementos. Enquanto estaremos louvando, sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Algum irmão ficou sem algum dos elementos? Não? Então vamos colocar de pé e receber, pois, a bênção apostólica e cantar o tríplice amém. Que a bendita, maravilhosa graça de nosso Senhor Redentor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, infinito e incondicional de Deus, o nosso amado e bondoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhados pelos 4 cantos do mundo. Amém. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós, assim, estamos encerrando mais um culto de adoração ao nosso Rei, nosso Redentor. Nossa gratidão a todos os amados que estão na casa do Senhor, enchendo a casa do Senhor hoje, enchendo os olhos do pastor de alegria. Isso que eu estou aqui de sorriso de Gênesis e Apocalipse. Tanto que ainda peguei uma máscara errada aqui. Peguei, rapaz, assim, um escudo do Flamengo. Rapaz. Devia pegar uma do Vitória, estava melhor, não, Daniel? Agradecemos a você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo nosso canal, e também através da 98 FM. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos amados. Avisar os amados irmãos que o pastor Adilson, ele precisou viajar para fazer uma consulta que fez na sexta-feira e fará uma outra ainda amanhã, com vistas a ainda uma outra cirurgia que irá fazer. E aí ele esteve ausente, né? Pediu para que estivéssemos orando, a igreja esteja lembrando em oração, mas amanhã mesmo ele mencionou que retorna a Campo Formoso logo após a consulta médica. Ele esteve levando também o presbítero Mário e a Mônica. Que Deus esteja também abençoando a vida deles, a saúde deles, e trazendo também eles em boa viagem de retorno a Campo Formoso, lugar abençoado, terra que mana leite e mel, bênção do poder. Os avisos de nossos cultos, você sabe que nós sempre estamos atentos aos decretos, tanto estaduais quanto municipais. Por hora, temos aí a permissão, graças ao Senhor, de estarmos nos encontrando presencialmente, então convido a todos a estar aqui quarta-feira, às 18h15, porque temos o limite de terminar às 19h30. Bem como culto de doutrina, bem como também no sábado, na sexta, às 18h15 também, para a nossa reunião de oração, e domingo que vem pela manhã às 10 da manhã, e domingo à noite às 18h15 também, este culto que vocês estão participando, tá bom? Tem algum outro aviso por parte da igreja, ou por parte da sociedade? Tem da UPA, né, que vai ter reunião nesta terça-feira na casa do pastor Adilson, está confirmado, não está, bispo? Está claro. Às 18h15, na casa do
do pastor Adilson. Eu vou estar em Bananeiras, né? Na terça-feira é dia de culto de oração e doutrina lá. Temos feito todas as terças-feiras lá, graças ao nosso bom Deus. Algum outro aviso, meu amigo presbítero Lira? Os irmãos sabem onde é que eu consigo, onde é que é em base aqui em Campo Formoso? Eu preciso saber, estou sem água já há 3 dias lá, tomando banho emprestado na casa dos irmãos, dando banho de cuia dos meninos já. E na frente da igreja católica ali, subindo ladeira? Pois amanhã eu vou lá. Acho que não erro, não. Senão eu vou estar de novo, viu? Incomodando. É bênção. Vou atrás amanhã. Pois bem, não havendo mais nenhum recado, nenhum aviso, Deus esteja abençoando a vida dos amados irmãos. Você tem um bom restante de domingo e uma boa semana em Cristo Jesus. Deus abençoe a vocês. Não iremos à porta, né? Como é de costume, para evitar a aglomeração. Mesmo está todo mundo sempre alcoolizando as mãos, né? De máscara. É a única alcoolização que o pastor permite, né? Perguntei, e aí, meu irmão, você está alcoolizado? Como assim, pastor? Estou alcoolizado? Um álcool na mão. Esse pode, esse deve. E a máscara, tá bom? Então a gente não aglomera, mas recebam aí, ó, meu abraço virtual. Deus os abençoe.